Meus amigos, do terceiro ano do Progressão. Então, a nossa aula de hoje aí é referente aos nossos processos de transmissão de calor, tá? Como é que funcionam os nossos processos de transmissão de calor? Nossos processos de transmissão de calor são dados basicamente em três formatos, tá? Processo de condução, convecção e irradiação. Então, só para vocês terem uma noção inicial, na verdade, que era processo de transmissão de calor. Os processos de transmissão de calor, estudo da transmissão de calor entre duas regiões ou dois corpos, tá? Então, esses processos de transmissão de calor são dados em basicamente três formatos. Nosso processo de condução, primeiro processo aqui. Como é que funciona o processo de condução? A condução é dada pela transmissão de energia entre moléculas vizinhas de um corpo, tá? O processo de condução acontece predominantemente nos sólidos, tá? Vejam que eu disse predominantemente, não apenas nos sólidos. Nos líquidos, nos fluidos também tem um pouco de condução, tá? Mas enfim, predominantemente esse processo acontece nos sólidos. Como é que é isso? Eu tenho lá um corpo sólido, uma barra de ferro, por exemplo. E aí eu vou lá e começo a esquentar minha barra de ferro por um dos lados. Venho aqui, eu coloco a minha fonte térmica aqui. Essa molécula vai fazer com que a próxima vai se agitar mais, vai fazer com que a próxima se agite mais, a próxima, a próxima e a próxima, e assim sucessivamente. Então o calor vai sendo transmitido da região de maior temperatura, mais temperatura, para a região de menos temperatura, né? Como acontece em qualquer processo espontâneo, tá? O nosso processo de convecção acontece predominantemente nos fluidos, tá? Fluidos, entendam que são líquidos e gases. Esse processo de transmissão de calor aqui é a transmissão ocorrida por fluxo de matéria, tá? Transmissão ocorrida por fluxo de matéria. Como é que funciona isso aqui? Por exemplo, eu quero ferver a água lá para fazer o cafezinho lá da minha casa. Então vou lá ferver a água, vou botar água no fogão. Olha lá, água. De preferência água molhada e úmida, tá, pessoal? Para a experiência dar certo. Se não for água molhada, úmida e hidratada, inclusive, não vai funcionar, tá bom? E aí eu pego a minha água, coloco lá para esquentar no fogão e aí vocês vão perceber que com o tempo começa a rolar uma agitação aqui, né? As moléculas do fundo se direcionam para a parte superior e as da parte superior se direcionam para o fundo. O que é isso? Esse é o nosso fluxo de matéria, porque pela diferença de pressão existente entre as partes do fluido, as moléculas vão alterando sua posição e nessa alteração de posição existe a troca de calor, existe a transmissão de calor entre as partes, tá? Então essa aqui é predominantemente acontecida nos fluidos. E o processo de irradiação. Irradiação costumam confundir vocês na hora que explicam, né? Costumam falar, irradiação é um processo que acontece no vácuo. Não, não é o processo que acontece no vácuo, é o processo que acontece em diversos meios, tá? Diversos meios, inclusive o vácuo. Inclusive o vácuo. Como assim? Então, a irradiação acontece apenas no vácuo, que é a ausência de matéria? Não, a irradiação acontece também em líquido, acontece também em sólido, tá? Depende das características do meio. Se ele for um meio que permite a passagem de ondas eletromagnéticas, que não reflete, né? E aí como é que funciona aqui?
acontece em diversos meios, inclusive o vácuo. Tá? Então, irradiação é o único processo que acontece no vácuo, isso é a verdade. Esse processo aqui é a transmissão por ondas eletromagnéticas, tá? Transmissão por ondas eletromagnéticas. Um exemplo clássico disso aqui, tá lá, ó, Sol, queimando pra caraca. E aqui é minha Terra, Earth. Entre o Sol e a Terra existe o quê? Isso aí, existe vácuo, o esposo da vaca, né? Claro que não, né, animal? Entre o Sol e a Terra existe vácuo, ausência de matéria. E aí o que acontece? Como é que então o calor produzido pelo Sol atinge a Terra? Ah, irmão, olha lá, ó, ondas eletromagnéticas, né? Essa história que vocês ouvem UVA, UVB, né? São todas frequências de irradiação que vocês aprendem também na parte de Física 2, quando estudam sobre espectro luminoso, ok? Então, ondas eletromagnéticas. Tá? E em quantidade de calor, vocês precisam saber sobre isso? Olha, isso não é exigido na prova de vocês, mas só para que vocês tomem conhecimento, porque o conhecimento nunca é demais, né? Existe uma equação que nos permite calcular o fluxo de calor entre as partes de um corpo. Fluxo de calor. Como é que eu calculo o fluxo de calor? Então, só para vocês terem uma noção aqui, eu vou desenhar o meu corpo, tá? Corpinho, corpinho, né? Ah, Daniel Azulay. Falando nisso, Daniel Azulay faleceu esses dias, rapaziada. Eu que tanto falava nele, fiquei na bad, que o maluco era, pô, parte da minha infância e talvez parte da infância dos pais de vocês aí, enfim, da galera que tem uma idade um pouco mais avançada que a de vocês, né? Apesar de eu ser quase da mesma idade de vocês, né? Vocês vão ver que de 17 para 25, 26 é muito rápido, tá? Mas enfim, vocês vão observar o seguinte, eu tenho um corpo aqui, esse corpo tem uma determinada área, tá? Então ele tem uma determinada área, ele tem uma determinada espessura, L, espessura, e nas extremidades desse corpo existem temperaturas diferentes, vou chamar aqui de θ1 e θ2, onde a temperatura θ1 será maior do que a temperatura θ2, né? E aí o meu calor naturalmente vai fluir de onde? Vai fluir da maior temperatura, então flui da maior temperatura para a menor temperatura, né? Parece até a ondinha da Quicksilver, né? E aí como é que eu calculo o fluxo de calor? O fluxo de calor por um corpo condutor de temperatura Φ é dado pela relação Ka vezes θ1 menos θ2 sobre L, tá? Onde K é a condutibilidade do material. A é a minha área da secção transversal e L é a espessura, ok? Essa condutibilidade aqui, só para vocês terem noção, depende do material. Por exemplo, os metais em geral têm altíssima condutibilidade térmica. O isopor, que ele é utilizado como isolante, né, para conservar os nossos alimentos, entre outras coisas, o isopor tem uma péssima condutibilidade térmica, tá? Inclusive isso aí caiu na prova do Enem no ano que eu fiz para entrar na faculdade, tá? Por que o gelo derrete mais rápido na bandeja de metal. Tá bom, rapaziada? Então, espero que vocês tenham compreendido e entendido tudo, né? Futuramente vou fazer alguns exercícios com vocês a respeito dessa parte da matéria. Isso aí é bem aplicável, é conceitual, é legal para cair na prova de vocês, tá?
Acho que a parte da conta não, mas os conceitos e os processos de transmissão, com certeza. E espero que vocês tenham compreendido tudo. E caso tenham dúvidas, é só entrar em contato aí e nós tiraremos as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigado pela compreensão de vocês, obrigado pela paciência que vocês estão tendo diante dessa situação aí. Mais uma vez, não tem sido fácil para nenhum de nós, mas eu tenho certeza que a gente vai vencer essa dificuldade aí. Em breve vamos poder ter os nossos encontros de toda semana. Valeu, rapaziada. Aquele abraço.